estabelecer que as minhas frases foram machistas. Foram misóginas, perdão, misóginas. Vamos estabelecer que a frase do Renan foi misógina também. Dito isso, eu sei que vocês não são muito bons com lógica, mas dito isso, a questão é simples. Estas frases proferidas pelo Lula, eu vou repetir aqui. Mulheres lésbicas têm grelo duro. A diretora Clara do meu instituto acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Trabalho doméstico é coisa de mulher. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. A mulher negra gosta mesmo de um batuque. Estas frases são ou não são frases que serão enquadradas como misoginia de acordo com o novo PL? PL da misoginia, contra ou a favor? Já começou no Brasil, assim? no Brasil, aqui no estado de São Paulo morre uma mulher a cada 25 horas. Nós vamos terminar o debate aqui, mais de 20 mulheres vão ter sido violentadas, sofrendo violência enquanto a gente está debatendo. E tem um PL que criminaliza a misoginia, que é a origem de toda a violência. A pergunta é bem objetiva. São a favor ou contra o PL da misoginia? E o que tem a ver? Qual a relação disso para vocês em relação à liberdade de expressão, que é o debate que está colocado hoje, o projeto está tramitando na casa? Espero que seja aprovado, porque as mulheres merecem ter as suas vidas protegidas. E é isso. O Grandini quer complementar? Eu gostaria, Nath, também eu acho importante direcionar. Lógico, eu vi que o Cestário vai responder, que ele gosta desse tema. Já fui no Iron Talks várias vezes e você fala muito sobre o PL da misoginia. Mas eu acho importante também a gente ouvir a posição do Arthur, né? Especialmente como membro do MBL, alguém que foi membro do Missão, membro do MBL, alguém que foi cassado como deputado estadual aqui em São Paulo pelo motivo que todo mundo sabe qual foi, que tem como candidato a presidente o Renan Santos, que em 2021 foi denunciado por tentativa de estupro, não é? E aí eu expus isso, publicamente, ele ainda me processou e perdeu a liminar na justiça para retirar os conteúdos em que eu falava isso na primeira e na segunda instância. 5 minutos para a resposta, o tempo de vocês está em azul. Quer começar ou quer que eu comece? Bom, primeiro precisa definir o que é misoginia. Ódio à mulher. Definir ódio, isso é muito complicado. Você conseguir definir o que é ódio à mulher. Então essa é a primeira coisa. Ninguém é contra, obviamente, em sã consciência, não proteger a mulher. Tá? Então eu sou uma voz, eu sempre vocalizo a defesa da mulher. Pronto, sou um cara casado há 18 anos com a mesma mulher, sou pai de uma menina de 4 anos de idade. Então é impossível para mim olhar a realidade como está posta hoje e não entender que existe sim violência contra a mulher. Eu quero proteger a mulher, mas eu não posso criar uma lei injusta para isso. Essa é a primeira coisa. Uma lei tão abrangente, e que de forma não objetiva, ela não determina a que se propõe. Então o problema do PL da misoginia é como ele está calcado. Primeiro, na lei do racismo, o que já é uma aberração em si. Segundo, a abrangência. O que é ódio? Quem vai definir isso? Isso é muito complicado. O Neymar deu uma declaração para um juiz homem que ele estava de Chico e dezenas de repórteres disseram que ele foi misógino. Então, até que ponto essa lei vai realmente proteger a mulher e não apenas, ou também, prejudicar homens inocentes? Então, essa é uma questão séria, porque eu preciso proteger a mulher. O problema é que eu não posso protegê-la com uma lei mal elaborada. Porque se eu faço isso, eu vou prejudicar homens inocentes e não vou proteger as mulheres que eu quero proteger. Porque eu vou dar uma arma, uma lei, um dispositivo legal para que mulheres possam se utilizar dela para prejudicar homens inocentes, seja através de chantagem ou de processos legais. E até esse cara ser realmente julgado, a vida dele vai ser escrutinada por 1, 2 anos, ele vai ter a vida dele escorraçada, vai perder emprego, vai ter problemas de relacionamento, e detalhe é que ninguém fala sobre isso. Mas eu vou um passo além. O problema vai chegar aonde? Na liberdade de expressão. Você mesmo colocou isso aqui, é muito importante. Porque quem vai definir o discurso? Por exemplo, se um pastor chegar e disser: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se você entender que isso é um ataque à mulher, à integridade da mulher, é misoginia, então você pode processar essa pessoa. Agora pensa, pior, essa lei é imprescritível, como ela está posta. Ou seja, pessoas que hoje começam um relacionamento, namoram 3, 4 anos, têm diversos diálogos no WhatsApp, não estou falando de agressão, não estou falando de ataque, estou falando de conversas normais entre 2 seres humanos que estão se conhecendo na vida. E aí essa moça, por exemplo, ao término de um relacionamento, dali 2, 3, 4 anos,
por qualquer motivo, ela pode ou chantagear, que já seria um crime, mas ela pode denunciar o ex-namorado dela por qualquer mensagem que ela tenha, fora de contexto, em outra época, para prejudicá-lo objetivamente. Por qualquer motivo que seja. Então, de novo, eu não corrijo um erro com outro erro. Esse PL é um erro como ele está sendo colocado e tramitado no Congresso. Eu até dei uma parte pro Grandini para ele me responder o seguinte. Você falou do Renan, né? Qual foi o resultado do processo? Ele foi absolvido. Então pronto, só para deixar bem Mas claro. eu chamei ele de estuprador em Não, tudo algum bem, momento? calma, não falei isso. Não, Eu só tô falando que só tô você dizendo. citou um processo e o qual ele foi Não, eu disse absolvido. que o Renan Santos foi denunciado por tentativa de estupro. Beleza, e aí a própria menina foi lá e falou, eu denunciei Por de que forma será, né? falsa. Ela Por que foi lá mudou de ideia, né? Sim, ela foi lá e falou, eu denunciei ele de forma falsa. Foi a que própria será? menina. Não, Então por você que está será? desacreditando a palavra de uma mulher? Não, mas por que será que aconteceu isso, né? Pois é. Por que será que uma mulher Pois denuncia é, um homem pois é. por estupro Vamos lá. e depois ela Agora, volta? falando do PL da misoginia, eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Se deveria ser criminalizada as seguintes falas. Mulheres lésbicas têm grelo duro. Quem falou isso? O presidente Lula, em março de 2016. A diretora do Instituto Lula, a Clara... Minha filha é uma fraquejada. Pois é. Eu só acho que... Deveria ser criminalizado? Não, eu só acho que ele foi um babaca. Peraí, vocês vão ter réplica. Não tenta anular as coisas do Lula com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Você vai falhar nessa missão. Você veio pro debate, você tem que estudar. Que tem aqui é você. Eu não sou do calma, missão. Peraí, vamos Calma, lá. calma. Não tente, eu vou repetir, ó. Não tente anular as falas do Lula com as falas do Bolsonaro, porque eu não sou bolsonarista. Você vai falhar em me deixar em maus lençóis aqui. Vamos lá. Ele falou que uma mulher, diretora do instituto dele, acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Ele falou isso em março de 16 também. Ele falou que trabalho doméstico é coisa de mulher, setembro de 2022. Ele falou que feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. Ele falou que mulher negra gosta mesmo é de um batuque. Eu pergunto pra vocês, de verdade, se essas falas devem ou não devem ser criminalizadas. Que o corintiano tem lugar para poder bater Ô, na mamãe, mulher. falei, quem Lembra? tem... Peraí. Não, a gente ainda está no Eles nosso tempo. Não, terminaram. estamos no nosso tempo Ah, ainda. Tem Tá bom. Que corintiano tem liberdade para bater na mulher. Se for corintiano, não tem problema. O Lula tem falas misóginas. Eu considero falas idiotas, mas eu não considero misoginia. Porque, de novo, ele falou isso por quê? O Lula odeia a mulher? Veja como é grave o que a gente está conversando aqui. A gente está trazendo um absurdo para vocês. E se vocês tentarem justificar esse absurdo, só prova que essa lei é imoral. Vamos lá, 3 minutos para réplica. Para começar, quem aqui esconde crime ou tem criminoso de estimação não está desse lado daqui, está do lado de lá. Né? Para começar, a nossa conversa aqui. Segundo, que a pergunta foi muito objetiva, vinda de uma mulher. Não me surpreende que a resposta de vocês seja a preocupação com homens e não com mulheres. Né? A pergunta foi muito objetiva, vinda de mulheres. Não, quem está preocupado com mulher quer punir o homem que é agressor ou que tenta ser agressor ou que tem permissividade para ser agressor. O Lula não foi agressor de mulheres? Com todo respeito, com todo... É o que eu tô perguntando. Inácio. É uma pergunta, peraí, eu gostaria Peraí. de terminar de Vamos falar. lá, vamos lá. Eu ouvi 3 homens falarem, gostaria que os homens tivessem a capacidade de me ouvir também. Então, a primeira questão que chama muita atenção é essa. Quem está preocupado com a criminalização da misoginia está preocupado com si mesmo. Eu acho que vocês têm que repensar. Vocês têm que repensar. Repensar o comportamento de vocês. Porque o PL que criminaliza a misoginia, primeiro, ele já passou por mudanças. O PL que vai para a votação é um PL que já foi debatido na casa e que tem uma modificação exatamente aonde você aponta, Cessaro, que é o ponto em relação a como definir a misoginia. Tá lá, discriminação contra a mulher. Não é a tá, mesma não tá coisa. assim, tá errado. Não tô errado, Não tá. meu caro. Você leu? Você leu o PL? li. Não. O Quer a frase relatório, exata? o relatório da Tabata final, o relatório dela. Quer a frase exata? O relatório dela, não preciso. Eu conheço, Qual a frase é a minha exata? luta. Qual a frase exata? Discriminação contra Não a é. mulher. Ô, meu Dá um caro. Google, ó, então não acredita em mim. Peraí. Não Ô, Mirella, acredita você em mim. quer parar Dê meu um tempo Google. e dar um para o Google? tempo. Dê um Google. Mas o tempo Não já é foi. discriminação? Não, que é difícil. Primeiro que... Não, peraí. Mas vocês Não, falaram. Mas vocês não. interromperam. Eu quero que meu um tempo pouquinho. esteja... Vocês interromperam. Não, mas não assim, pelo Eu dou amor mais de tempo pra Jesus. você. Veja. Quanto tempo você precisa falar a frase exata? Quer 5? Dá 5 pra ela. Não, Não, mas qual é o problema aí? não, Vocês eu não, querem- eu não sou coitadinha Dá aqui pra- não, meu caro. Pode me Você tratar tá querendo normalmente. tempo, Não sou dá- coitadinha dá aqui tempo, não. te dou Não, tempo. não, você não dá nada. Quem manda aqui é o Vilela. Dá pra continuar? ou Você vocês é querem você tá aqui no mesmo Só- patamar só- que só eu. um Tá minuto. bom. Vocês querem continuar ou... Eu gostaria de concluir meu fique à vontade, raciocínio se vocês quiserem. e passar a Tem a réplica de palavra vocês, para o isso. Grandini também Vamos lá. poder falar. Então, já houve modificação no
projeto, né, apresentado pela Tabata, tem modificações que as comissões vão apresentar e ele vai para plenário ver se tem adendo ou não. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que muito me espanta com o momento que nós vivemos hoje. O Brasil reduziu o número de feminicídio graças ao presidente Lula, né? O estado de São Paulo aumentou 10% na contramão do Brasil, né? no aumento de feminicídio, e os homens insistirem ainda em querer discutir liberdade de expressão num país em que as mulheres são mortas, assassinadas, né? E que tenta se aprovar uma lei que criminaliza a raiz do problema. A raiz do problema está numa cultura do ódio. Essa é a raiz do nosso problema. Do problema da violência. É a cultura do ódio. É a normalização da violência contra a mulher que não começa no tapa. Não começa. Eu tenho uma luta de 21 anos MTST com mulheres que são mães solo, que buscam a moradia muitas vezes para sair de situação de violência, e eu já vivi tudo. Tudo que vocês podem contar aqui, desde coisas que são reais ou não, né? Eu já escutei. Né, de argumentos. A verdade é que as mulheres morrem. E quando tem uma proposta para tentar resolver o problema, os homens estão preocupados se vão ser criminalizados ou não. Meu pressuposto aqui, com todo respeito aos homens que assistem e que discordam, e aos que estão aqui e discordam, é que os homens que estão preocupados com a criminalização da misoginia são homens que são misóginos, que têm medo de serem criminalizados. Se não fossem, priorizariam a vida da mulher. Esse seu discurso, você me desculpa, é muito raso, porque você está chamando a gente de misógino. Isso já é uma calúnia. Segundo, vamos de novo ao ponto que eu falei, você não corrige um erro com outro erro. Uma mulher chega e diz o seguinte: todo homem é estuprador em potencial. Essa é uma frase abjeta. Eu posso dizer que toda mulher é uma puta em eu potencial? Não disse isso. Não, eu estou perguntando, porque as mulheres falam isso na internet. Eu posso falar isso como homem? Seria misoginia? O que é discriminação? As mulheres vão perder o emprego por causa dessa lei horrorosa como ela está posta. Vocês não estão levando isso em consideração. Mães, vocês que estão vendo esse programa, você que tem um filho menino e uma filha menina, vocês vão prejudicar os filhos de vocês caso entendam que essa lei é boa. Porque os filhos de vocês serão julgados por pessoas desonestas. Uma lei que abre a brecha para uma mulher sem caráter perseguir um homem é injustiça e ponto. Nós queremos, Natália, defender as mulheres, mas precisamos fazer isso da maneira correta. Como está posta, é uma aberração. Tem quanto tempo? Um minuto? Ó, coisa rápida aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte, com todo respeito, você esqueceu, você não leu o PL. O PL, ele fala, por exemplo, que você não pode incentivar a violência contra a mulher, você não pode bater na mulher, tá tudo certo. Ele tem um problema. Ele fala o seguinte: você não pode ofender a dignidade da mulher. Isso é uma questão subjetiva. Está no relatório da Tabata, não é minha opinião. Está na Constituição. Não está na Constituição. Isso está no relatório da Tabata. Por favor, não acreditem em mim, pesquisem. Segundo ponto, você falou bastante, né, do que os homens estão preocupados com os homens. Eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Eu estou trazendo frases do presidente que vocês vão votar esse ano. E isso mostra como, na verdade, vocês são hipócritas. Porque vocês não estão preocupadas com as mulheres. Vocês estão preocupados com as mulheres. Vocês estão preocupados em sinalizar virtude. Eu vou repetir aqui. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. Trabalho doméstico é coisa de mulher. A diretora do Instituto Lula acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Mulheres lésbicas têm o grelo duro. Se você for corintiano, tudo bem bater na sua mulher. Eu pergunto mais uma vez. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de honestidade com a pergunta. Essas são ou não são frases misóginas? Eu vou te responder. Não, só um minutinho. Acabou o tempo e agora vocês podem aproveitar que vocês têm a pergunta para eles. Pode ser essa pergunta e podem complementar com mais alguma coisa. Então vamos lá, 1 minuto e meio para a pergunta. Você quer fazer a pergunta ou posso fazer? Cara, fica à vontade. Vai lá. Não, porque a minha pergunta é essa. Eu quero saber se as frases são misóginas, mas tem essa pergunta, já tem essa é o grande já ponto que vai emendo, responder. Vai lá. Já tem essa pergunta. Então vamos lá. Como criminalizar a misoginia sem transformar desprezo, opinião ofensiva ou críticas às mulheres em conceitos penais excessivamente subjetivos? E vou completar, já que eles têm esse tempo. Repito, Natália, não tente colocar a pecha em quem não concorda com esse PL como alguém misógino. Isso é desonestidade. Eu repito para você. Eu sou um defensor das mulheres, mas eu também sou defensor dos homens, porque eu acho que nós devemos defender o ser humano. Esse papo de dividir as pessoas está errado. Temos que olhar para o ser humano, como está posto. E não dá para eu criar leis subjetivas para tentar corrigir um erro grave da nossa sociedade. Mas tem um detalhe: quantas mulheres também não cometem crimes contra homens? Quantas falsas acusações hoje não acontecem no nosso país e não há punição a essas mulheres? Cara, não vamos tapar o sol com a peneira. Eu tô aqui, vamos resolver o Brasil.
Tá tudo certo. Só que a narrativa não pode ser imposta dessa forma, porque isso é errado. O cara não concordar com o PL da misoginia não o torna misógino. Pelo contrário, eu acho que eu tenho bom senso, estou tentando trazer isso na mesa. Tá, então vamos lá. Vamos lá, 5 minutos para a resposta. Primeiro, Arthur, que de fato você não é bolsonarista, porque o MBL consegue ser ainda pior do que a quadrilha Bolsonaro, né? Você falou aqui várias frases do presidente Lula, aí, frases de 30 anos atrás, por exemplo. Só que 2016. Só que nenhumas conseguem se equiparar, por exemplo, ao fato do Renan Santos ter dito que ia estuprar uma membra do grupo de vocês, não é? Não, mas isso é uma brincadeira. Bom, tá bom. E por que do Lula não é e do Renan é? Ao contrário. Isso. Não, isso é muito engraçado. Então as duas são? Não, amigão, quer dizer, você... É uma pergunta, Você Grandini. gosta... Eu tô as te duas respondendo. Eu tô te Vamos lá, respondendo. vamos partir do você princípio... Você tem que parar... Peraí. 10 segundinhos. Não, peraí, não te dou a parte. Tá com medo, olha lá. Não te dou a parte. Você que tá com medo, você tá me interrompendo. 10 segundos. Mulher pobre é fácil, Você tá também é me misógino, interrompendo. será? Você tá me Mulher pobre é interrompendo. fácil. Ô, equipe, eu falei. Calma, vem mais ainda. Falei. Não, vem mais ainda, Vilela. calma. Vem mais ainda, Arthur. Para o tempo Vai, aí. vai. Além do Renan Santos, me deixa muito curioso alguém de um movimento como o teu, que tem como candidato a presidente um cara que disse que ia estuprar uma tal de Bianca, que é membro do grupo de vocês. Bárbara, cara. Bárbara. Perdão, eu confundi o nome da que o Renan Santos disse que ia estuprar. Além disso, também foi denunciado em Vocês 2000... querem fazer o canal ser derrubado, né? Não pode falar? Então evite ficar Não, beleza. Bota um pi aí, Vilela. É ao vivo. Um cara que foi denunciado em 2021 por tentativa de estupro. Tá. Não é? E aí, depois, algumas semanas depois, de fato, a menina veio a público e disse que não aconteceu. E aí, por que será? O que motivou? Né? Eu acho que é importante a gente questionar isso. E aí o Renan Santos me processou na justiça, né? Pediu danos morais. O processo está correndo, porém ele perdeu, né, a liminar que queria retirar os conteúdos em que eu expunho o fato de que ele foi denunciado por tentativa de estupro. Ele perdeu na primeira instância e perdeu na segunda instância, porque isso viola a tal liberdade de expressão que eles tanto zelam, que eles tanto prezam. E sobre o PL da misoginia, vamos lá. Em relação a esse PL, ele altera uma lei que já existe, que é a Lei 7.716. Então, já existe uma lei que engloba todas essas questões de combate ao racismo, a discriminação pela cor, a discriminação religiosa, a discriminação pela procedência nacional e apenas acrescenta-se a misoginia. Ou seja, é um PL, é uma lei que já existe há diversos anos. E como vem sendo regulada essa lei? A partir da justiça brasileira, que é uma justiça, inclusive, recursal. Se tem uma decisão que você não concorda na primeira instância, você continua em liberdade, você pode recorrer a uma segunda opinião de um segundo tribunal ou de um segundo juiz, e aí esse segundo tribunal ou vai chancelar a decisão do primeiro tribunal ou vai negar, e aí você vai ganhar. Então, quer dizer, é um país recursal, onde existe uma justiça que já julga essa mesma letra da lei há diversos anos, dessa mesma maneira. Agora, apenas acrescentou-se o crime de misoginia. Então, veja, quem não tem problema com isso não precisa ficar preocupado. Assim como uma pessoa pode fazer uma acusação falsa de racismo, uma acusação falsa que sofreu uma discriminação por procedência nacional, pode ser no caso de misoginia. Aí, a quem cabe julgar isso? A justiça. A justiça vai julgar, você tem direito à ampla defesa, você vai ter uma decisão na primeira instância, você pode recorrer a uma segunda instância se for desfavorável, a depender do caso, a outros tribunais recursais. Então, veja, isso é inclusive algo no Brasil que garante uma garantia da liberdade, que entende a liberdade como um direito fundamental que não existe em outros países do mundo. Então, é fundamental deixar isso muito claro. E aí, terminando também, não é só o Renan quem tem problema com mulheres. O próprio ex-deputado Arthur Duval foi cassado por falas sexistas enquanto ele estava fazendo uma viagem para a Ucrânia, né? E ele viu aquelas meninas em situação de guerra, com o pai morrendo, com a mãe morrendo, com a irmã morrendo, e a primeira coisa que ele pensou, veio de uma fila de refugiados, olha como ela é gostosa. Foi a primeira coisa que esse cara aqui pensou, quando ele viu um país em situação de guerra e olhou para aquelas mulheres. Ou o Guto Zacarias, né, deputado estadual, que agora vem para deputado federal, e um cara super conservador, que é contra o aborto, que diz que o aborto deveria ser, inclusive, crime hediondo, e simplesmente instigou